Olá, amores, estamos de volta. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse segundo episódio, vamos continuar falando sobre as causas que motivaram o conflito. Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer muito a todas as mensagens de carinho deixadas nos comentários dos vídeos, ok? Muito obrigada a todos pelo carinho de sempre, em especial meus ex-alunos e ex-alunas. Obrigado pelo carinho de vocês. Gostaria também de lembrar que vocês continuem divulgando o canal, continuem dando as likes, as curtidas e não esqueçam de ativar aí o sininho das notificações para quando a gente tiver vídeo novo, ok? Beijos, vamos prosseguir. Então, vamos agora retornar à nossa conversa sobre a Primeira Guerra Mundial, o segundo episódio da nossa série, ok? No episódio anterior, fazendo uma breve retrospectiva, nós começamos a falar sobre as causas principais que motivaram o conflito. E falamos especialmente de duas causas. O imperialismo, então explicamos o que foi o imperialismo, falamos sobre como algumas dessas questões serviram para intensificar as rivalidades entre os países, azedar ainda mais as relações entre alguns deles. Demos o exemplo da questão do Marrocos, que azedou de vez a relação entre a França e a Alemanha, e falamos também sobre os processos de unificação da Itália e da Alemanha. Em especial, o surgimento da Alemanha, que surgiu como uma terceira força que desequilibrou o domínio da Europa, que era disputado ali entre a França e a Inglaterra. Então, nós falamos sobre todo o processo, como se deu a unificação política desses dois novos países, da Itália e, em especial, da Alemanha, e de que forma contribuíram para se tornar causas para a Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos prosseguir aí nessa nossa conversa, ainda falando sobre essas causas principais, e aí nós vamos explicar o que foi a chamada política de aliança. Olhe, preste atenção. As políticas de aliança entre os países, alianças políticas, alianças militares, alianças étnicas, todo esse processo de união entre blocos fez com que a guerra se tornasse mundial. Ela se internacionalizasse, como nós veremos nos próximos episódios. Então, essa política de alianças ela foi uma consequência direta do clima de rivalidades e hostilidades que envolvia a Europa desde o final do século XIX. Então, os países eles começaram a se organizar em blocos. Né? Essa política de aliança ela veio muito por conta dessas rivalidades. Então, principalmente por causa das disputas imperialistas, da disputa entre os países, nós notamos que, a gente pode notar que no final do século XIX e início do século XX, naquele período de transição chamada a Belle Époque, nós podemos constatar que o mundo, principalmente a Europa, ele vivia um clima falso de tranquilidade, de prosperidade. Então, aparentemente, estava tudo em paz, aparentemente os países não estavam em guerra, não havia grandes conflitos, o mundo vivia num clima de aparente prosperidade, um grande desenvolvimento tecnológico, surgimento de inovações, que surgiram nessa época, no final do século XIX, no século XX, surgiram várias inovações, como o telefone, os novos meios de transporte, o avião. Então, foram desenvolvimento também nas artes, a vanguarda europeia, né? Houve um grande desenvolvimento da cultura. Então, se o automóvel surge nesse período também, então se achava que tudo estava na mais perfeita tranquilidade, na mais perfeita paz. Mas, pelos bastidores, o que estava acontecendo era outra coisa. Com o aumento das rivalidades entre os países, cada país procurou se armar. Então, esse período, que coincide com a Belle Époque, é chamada de a paz armada, o período da paz armada, onde estava aparentemente tudo em paz, tudo tranquilo, mas nos porões, nos bastidores, os países todos estavam lá se organizando para uma guerra, estavam se armando, investindo nas indústrias bélicas, nas inovações bélicas, novas armas, investindo na produção de novas armas. Então, o mundo todo vivia
uma verdadeira corrida armamentista. É o que a gente chama nesse período de a paz armada. E os países eles estavam se organizando em blocos. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos aí a organização de vários blocos. Então, em relação a blocos, principalmente blocos políticos e militares, nós temos a organização de 2 grandes blocos que vão se confrontar nessa Primeira Guerra Mundial. A chamada Tríplice Aliança e a conhecida Tríplice Entente, também chamada de Entente Cordiale. Então, a Tríplice Aliança, ela era formada originalmente por 3 países: a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. A Itália, ela vai entrar aí meio de gaiata aí na história, ela vai se juntar a esses países, desculpe, esses países como a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. A Tríplice Entente, ou Entente Cordiale, ela vai ser formada pela França, pela Inglaterra, pela Rússia, né, até 1917. Por que até 1917? Porque em 1917 a Rússia cai fora da guerra. Então, explode lá na Rússia um movimento chamado Revolução Russa. A Rússia, ela tira seu time de campo, ela sai do conflito para resolver seus problemas internos. Então, ela sai do conflito em 1917. E aí, no lugar da Rússia, também em 1917, entram os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América, que estava desde o início do conflito assistindo tudo de camarote, não estava participando diretamente da guerra, não tinha declarado guerra, não estava participando diretamente, mas indiretamente estava lucrando muito com o conflito, vendendo armas, alimentos para os países em guerra. E aí, no finalzinho de 1917, ele entra no conflito no lugar da Rússia, e em 1918 termina a guerra, porque a entrada dos Estados Unidos deu um novo fôlego ao conflito, como a gente vai ver mais para frente, e aí acaba decidindo o conflito no final de 1918, novembro de 1918, a guerra termina. Então, esses foram os 2 blocos principais que vão se confrontar na Primeira Guerra Mundial. Outra causa que vai contribuir, assim, e eu digo que é uma das mais importantes para a Primeira Guerra Mundial, foi a questão do nacionalismo. O nacionalismo foi uma ideologia que surgiu no século XIX na Europa, muito em consequência das decisões tomadas pelo Congresso de Viena, que a gente já falou sobre ele, quando a gente falou lá do processo da unificação da Itália e da Alemanha. Então, aquele Congresso de Viena de 1815, realizado após a derrota de Napoleão, nesse congresso, como a gente já falou, foram tomadas várias decisões arbitrárias dos países que lideraram esse congresso. Os países vencedores de Napoleão. É o caso da Inglaterra, é o caso da Prússia, da Áustria, da Rússia. E esses países tomaram várias decisões arbitrárias que modificaram o território europeu. Essas modificações territoriais, que a gente conhece como a simplificação territorial da Europa, após o Congresso de Viena, essas modificações foram feitas de acordo com os interesses desses países, sem levar em conta os interesses das populações das regiões atingidas. Então, nós temos aí vários casos que ocorreram nesse período, em virtude dessas decisões, e essas situações elas vão se tornar a causa, a origem do surgimento dessa ideologia nacionalista, os surgimentos nacionalistas que surgiram nesses países que foram atingidos por essas medidas. Então, um exemplo claro dessas medidas arbitrárias foi, obviamente, a Polônia, o caso da Polônia, que foi dividida, assim, da noite para o dia, ela foi dividida entre 3 países, o território polonês, ela foi dividida entre a Rússia, a Prússia e a Áustria. Então, esses 3 países dividiram entre eles, tal qual um bolo, dividiram o território da Polônia. A Polônia sumiu do mapa da noite para o dia, deixou de existir como país, o povo polonês passou a fazer parte de países estrangeiros, e aí eu cito uma curiosidade.
o grande compositor clássico, de música clássica, chamado Frédéric Chopin, ele fez uma das suas obras-primas, chama-se La Polonaise. Ela foi uma composição que foi feita exatamente em agravo, em homenagem à Polônia, que sofreu essa arbitrariedade. Chopin, apesar de ser mais conhecido pela pronúncia francesa, Chopin era polonês. E aí ele fez essa composição reunindo todas as músicas, assim, as principais músicas folclóricas da Polônia, naquele período, até que ele conhecia, e ele reuniu nessa obra que fez uma homenagem à Polônia. A obra chama La Polonaise, ou a polonesa, né? E ele fez aí uma composição, uma espécie de protesto contra o que aconteceu com a Polônia, né? Então, ele fez isso no século XIX. Só uma curiosidade em relação a essa questão da Polônia. E aí, no caso, além da situação da Polônia, essas arbitrariedades também foram feitas nas chamadas regiões da Península Balcânica, ao norte da Grécia. Então, essas regiões que compreendiam vários reinos, como a Sérvia, a Croácia, a Bósnia, a Herzegovina, Montenegro, então a Macedônia, todos esses reinos formavam ali, chamados reinos balcânicos. Eles simplesmente, da noite para o dia, eles passaram a fazer parte do Império Austro-Húngaro. Então, foram incorporados ao Império Austro-Húngaro, perderam sua autonomia, né? E essa autonomia, o ressurgimento, aí vai outra curiosidade, tá? O ressurgimento desses países só vai acontecer no final do século passado, né? Depois do fim da União Soviética, de todos aqueles acontecimentos que levaram à guerra da Iugoslávia e tudo mais, que levaram ao desmembramento dos países conhecidos como Iugoslávia e Tchecoslováquia, que fizeram renascer esses países que nós temos hoje no mapa da Europa. Tá? Mas eles existiam antes, bem antes do Congresso de Viena. E aí agora passaram a compor o Império Austro-Húngaro. E por que a gente está falando, em especial, dos países balcânicos, desses movimentos, dessas regiões do país, a região balcânica? Porque a gente vai ver lá no processo da guerra, no início da guerra, no nosso próximo episódio, que o atentado de Sarajevo, que aconteceu na capital da Bósnia, né, a cidade de Sarajevo, ela foi considerada a causa imediata para o início da guerra, que deu o pontapé inicial para o conflito. E esse atentado de Sarajevo, que foi um atentado terrorista, o assassinato do herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, em 1914, o porquê desse assassinato, o porquê desse atentado, tem muito a ver com essa questão do nacionalismo. Por isso que eu considero o nacionalismo como uma das causas mais importantes. Por quê? Porque a pessoa que assassinou, que fez esse atentado, estava ligada a um movimento, a um grupo nacionalista que defendia a independência da Sérvia, do Império Austro-Húngaro. Então, essas questões que envolvem a independência desses povos, né, essas questões nacionalistas que reivindicam a independência desses povos da Península Balcânica, é conhecido como a questão das minorias nacionais balcânicas. E, como eu acabei de dizer, está na origem do início do conflito, né, do famoso atentado de Sarajevo. Mas nós temos também outras formas de nacionalismo, né, que também vão dar sua pitada de contribuição. Uma das formas bem conhecidas do nacionalismo desse período foi o chamado revanchismo francês. A França, a gente falou no episódio anterior, ela tinha sido humilhada pela Prússia no processo de unificação da Alemanha. A derrota dos franceses foi humilhante na guerra franco-prussiana. A Batalha de Sedan culminou com a derrota francesa, foi uma derrota vergonhosa do exército francês frente ao exército prussiano, e isso fez nascer na França, entre os franceses, um sentimento de revanche, um sentimento de vingança em relação à Alemanha. E a coisa só foi piorando, né? Veio a questão do Marrocos, né? E aí só vai intensificar ainda mais esse sentimento de revanche. Além da questão da humilhação na guerra, a França também sentia muito o fato de ter perdido para a Alemanha
no Tratado de Frankfurt, que pôs fim à Guerra Franco-Prussiana, a gente viu no episódio anterior, ela teve que ceder, a França teve que ceder à Alemanha, duas regiões fronteiriças ali, na fronteira entre os dois países, regiões riquíssimas, uma reserva carbonífera riquíssima, riquíssima em minérios, e ela, que era a região da Alsácia e da Lorena, que passaram para a Alemanha. E foi graças ao carvão, foi graças ao ferro dessa região que a Alemanha teve um rápido desenvolvimento econômico, um rápido desenvolvimento da sua indústria. Tanto que em 30 anos a Alemanha já era capaz de rivalizar ali de igual para igual com as potências europeias, no caso a França e a Inglaterra, e passando a disputar colônias. Então, a raiva dos franceses em relação aos alemães era muito grande. Esse sentimento de revanche era tão grande que, na primeira oportunidade que a França teve, ela declarou guerra à Alemanha, como a gente vai ver no início, no desenrolar do processo da guerra. Outra união de blocos, que também é considerada uma forma de nacionalismo, uma união de blocos étnicos, de países que se uniram por etnias semelhantes. Então, essa forma de nacionalismo opôs dois blocos, formaram dois blocos que se juntaram àqueles blocos que já vinham formados pela Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, nós tínhamos blocos políticos, blocos militares que se uniam, se apoiavam militarmente, e nós temos também agora a união de países por etnias, por povos. Então, isso é uma outra forma de nacionalismo. Então, nós temos aí o chamado pan-germanismo e o chamado pan-eslavismo. Então, a palavra pan, de origem grega, nós temos aí que significa junto, né? Então, a união. Então, a união dos países de raça germânica, de povos germânicos, e a união de países de povos eslavos. Então, nós temos a formação desses dois blocos. Então, os países de raça germânica se uniram em torno da Alemanha. A Alemanha passou a ser a protetora, né, dos países de raça germânica. Então, aí entra aí nesse bloco a Polônia, a Áustria, a Hungria, todos os países que pertenciam, que eram considerados como raça germânica, povo germânico. E nós tínhamos os países eslavos, que estavam sob a proteção da Rússia, que é a maior nação eslava do mundo. Então, a Rússia, ela congregava sob a sua direção os povos de raça eslava, principalmente ali daquela região da Europa Central, da Europa Oriental. É o caso, por exemplo, dos tchecos, dos sérvios, dos bosníacos, herzegovinos, todos esses povos que eram considerados de raça eslava. Então, por que essa formação desses blocos étnicos foi importante para a Primeira Guerra? Foi importante exatamente para o conflito se espalhar. Nós vamos ver no processo da guerra que, se não fosse aquela união dos blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, e não tivesse a união desses blocos germânicos e eslavos, o conflito da Primeira Guerra talvez teria ficado restrito ali entre a Áustria e a Sérvia. Mas, como nós temos todas essas ligações, como nós iremos ver no nosso próximo episódio, rapidamente a guerra se espalhou, ela foi trazendo mais e mais países protagonistas para o conflito. Então, a formação desses blocos acabou se transformando na principal causa da internacionalização do conflito. O conflito deixou de ser regional e se tornou mundial. Nós podemos apresentar também outros tipos de nacionalismo, também são importantes. Um deles é a noção de superioridade da Grã-Bretanha. A Alemanha, a Grã-Bretanha, formada pelo chamado Reino Unido, né, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e a Inglaterra, ela tinha uma noção desde a época imperialista de que eles eram povos superiores, mais civilizados, eles se achavam o povo mais civilizado do planeta, eles se achavam o top de linha aí. Povo mais desenvolvido, povo mais civilizado, que tinha melhor cultura e que tinha o maior império. Isso é inegável. O Império Britânico, no final do século XIX, início do século XX,
a Grã-Bretanha ela tinha o maior império do mundo. Não é? Então, nesse período. Por quê? Porque se dizia, inclusive, do Império Britânico, que no Império Britânico o sol nunca se punha, porque ele tinha colônias tanto a leste quanto a oeste do planeta. Então, em todas as partes do planeta. Então, realmente, o Império Britânico, a gente pode observar aí nesse mapa, no nosso slide. Então, era um maior império e tinha, além de ser um império imenso em termos de terras, o Império Britânico ele tinha um diferencial. Ele controlava colônias que eram estratégicas na navegação, como a colônia do Cabo, na África do Sul, né? Então, que era controlado pela Inglaterra, como a colônia do Ceilão, antigo Ceilão, que hoje é um país chamado Sri Lanka, próximo à Índia, que controlava a navegação ali no Oceano Índico, e o Estreito de Gibraltar, que até hoje é controlado pelo Reino Unido, e que fica ali no território da Espanha, mas é controlado pelo Reino Unido. O Estreito de Gibraltar, ele é a porta de entrada do mar Mediterrâneo, ele controla a entrada e a saída do mar Mediterrâneo. Então, fora outras regiões que ele controlava no mundo. Então, possuía, sim, o maior império colonial. Então, essa noção de que eles eram o povo mais importante do planeta também era uma forma de nacionalismo. Ok, amores? Então, nós vamos aí concluir com a questão das províncias irredentas, que é uma outra forma bem interessante de nacionalismo. Por quê? Porque as províncias irredentas elas eram aquelas regiões formadas por... a região irredenta era formada por 3 províncias. A gente quase não fala. Era formada por 3 províncias. As províncias do Tirol, Trentino e Istria, que ficava ali ao norte da Itália. Essas províncias, elas eram povoadas por italianos, na sua maioria, mas pertenciam ao Império Austro-Húngaro desde aquela divisão lá do Congresso de Viena. Então, o que é que acontece? A Itália, com o processo de unificação, ela não conseguiu recuperar todo o território que era povoado por italianos, mas que estava em poder de outros países. Então, mesmo após a unificação, ela não conseguiu fazer essa retomada. Sobraram algumas províncias. E essas províncias ficaram conhecidas como as províncias irredentas. E o que é que acontece? Por que é importante essa questão? Porque foi exatamente o causa dessas províncias que a Itália mudou de lado. Então, em 1915, logo no início da guerra, a Itália sai do bloco da Tríplice Aliança, vira a casaca e passa a fazer parte do bloco da Tríplice Entente. Por quê? Porque a Inglaterra prometeu à Itália a recuperação dessas províncias. E até porque era meio incoerente a situação da Itália. Ela tinha se aliado ao bloco da Tríplice Aliança, mas ela estava em conflito com o Império Austro-Húngaro, que fazia parte da Tríplice Aliança. Então, essa situação, no início da guerra, ela foi, vamos dizer assim, corrigida, né? Então, eles se tocaram nessa situação, e aí, por conta da promessa de reaver essas províncias, a Itália acaba mudando de lado e passa a apoiar a Tríplice Entente na guerra. Isso aconteceu logo no início da guerra, em 1915. Então, a questão do irredentismo também é conhecida como outra forma de nacionalismo. Então, todas essas causas principais, todas elas vão contribuir, vão dar a sua pitadinha de contribuição aí para fomentar o início da Primeira Guerra Mundial e o início e o processo, como vai se dar o início desse conflito, é o que a gente vai ver no nosso próximo episódio. Ok, amores? Beijos. E aí, gostaram do nosso segundo episódio? Então, nós teremos na próxima edição, no próximo episódio, nós iremos falar sobre o início da guerra. A gente pretende colocar 3 episódios por semana. Fiquem atentos, ok? Então, amores, se cuidem, tenham cuidado com essa pandemia, com esse vírus. Se puder, fiquem em casa e se tiverem que sair, usem a máscara. Ok, amores?
Beijos, até a próxima.